novamente, a gente está gravando alguns vídeos. Em especial, então, eu vou estar explicando um pouquinho sobre o cuidado que a gente tem que ter com os betas, com o Beta Splend, que é esse peixinho aqui. Bom, para quem não sabe, o beta ele é um peixe originário ali da Ásia, né? Mais provável ali da região da Tailândia, entre outros lugares. E ele tem um diferencial. Ele é um peixe que ele possui um órgão chamado labirinto. O que esse órgão ele faz? Ele possibilita que o beta capture o oxigênio da atmosfera. Então, diferente de outros peixes que a gente vê normalmente no aquário, o beta não necessariamente ele precisa ter um oxigenador, não necessariamente ele precisa ter uma bombinha ou até mesmo um filtro. Então, esse aqui é só um exemplo, tá, de um aquarinho de beta, pode ser, aí no caso, um aquário maior. Esse aquário aqui tem aproximadamente 1,5 litro que a gente pode estar colocando de água nele. Bom, então falando um pouquinho do beta, vamos explicar, porque simplesmente não é você colocar o peixe na água e manter ele vivo. Ele vai muitas vezes tentar sobreviver, ele não vai viver. O que nós queremos é que o peixe possa viver e viver com qualidade, e não sobreviva. Bom, então, quais são alguns dos itens necessários, básicos, que nós devemos ter para que a gente possa, antes de falar em si do beta, mas que a gente possa falar da água do beta? Porque, via de regra, no aquarismo, a água é muito importante. Na minha opinião, 70%, 80% da saúde do animal está relacionada com a água. Então, se nós não tivermos água de qualidade, nós não vamos ter também um peixe saudável. Poxa, mas o que é importante saber para o beta? Bom, basicamente vamos começar com um pH. Aqui eu tenho duas marcas de testes, na verdade 3 marcas de testes. É bem relativo. Então nós temos importados e nacional. Via de regra, para esse tipo de teste, o nacional atende também, mas sem dúvida alguma, os importados, eles são mais fiéis, geralmente eles são mais confiáveis, tá? Bom, o pH, o que ele é? Ele é basicamente, então, o gosto. Eu costumo falar que o pH, de uma forma simples, ele é o gosto da água. Falando de uma forma mais científica, o pH, então, ele é a concentração hidrogênica e iônica na água, ou seja, é a concentração dos íons de hidrogênio na água. Resumindo, nós temos no aquarismo o pH neutro, que seria o 7.0, abaixo de 7.0 nós temos o pH ácido, acima nós temos o pH alcalino. Tá? É importante quando você for comprar um teste, esse aqui é um exemplo, a escala não necessariamente tem que ser de aquarismo. Tem algumas pessoas que usam outros tipos de teste também. Mas, o que acontece? Se você usa um teste de piscina, por exemplo, ele dá o resultado, ele é muito vago. Como assim? 5, 6, 7, 8. Para a gente não serve. Para a gente tem que ser, o resultado ele tem que ser mais preciso. Então esse daqui é um exemplo que o teste dele varia de meio em meio. Como assim? Então 6, na verdade começa em 4,5, 5, 5,5, 6 e por aí vai. Então já não é um teste da melhor qualidade. Isso é importante não só para água doce, mas também para aquários de água salgada, especialmente testes de cálcio, magnésio e entre outros, você observar isso. Às vezes você vê um teste importado de uma marca conhecida num valor muito bom, só que a hora que você vai ver a escala dele, ela é muito alta, um exemplo de cálcio. Então não vale a pena estar comprando. Já esses dois testes, a variação dele é de 0,2 em 0,2. Ou seja, começa lá em 6.2, 6.4, 6.6, vai até 7.4, 7.6, tá? Bom, mas qual é o pH ideal para o beta? Isso é importante você perguntar aonde você está comprando seu peixe. Geralmente, via de regra, o pH ideal para o beta é 7.0, 7.2, ok? Bom, mas eu preciso corrigir o meu pH. Olha só, a gente não está nem falando do peixe ainda, nós estamos na água. Poxa, mas eu preciso corrigir meu pH, eu fiz o teste, meu pH não está bem, o que eu faço? Então aqui nós temos alguns produtos que ajudam a corrigir. Então a gente tem um produto que ajuda a subir o pH, que é um alcalinizante, caso o seu pH for ácido. A gente tem um produto que ajuda a baixar o pH, que é um acidificante.
E também tem esse produto aqui, que é o Neutral Regulator, é um exemplo. Ele ajuda a manter o seu pH em 7.0, então ele é um buffer, ele é um tamponador, ele vai te facilitar. Poxa, mas que água que eu uso no meu aquário, né? A gente nem começou a falar, a gente está falando só da água, por enquanto. Bom, basicamente você tem duas opções quando você tem um peixe beta. Ou você pode usar a água da torneira, lembrando que a água da torneira tem cloro, e você precisa utilizar um desclorificante. Aqui eu tenho praticamente as duas melhores opções, uma das duas melhores opções no mercado, tá? Via de regra, os produtos eles acabam sendo importados, produtos nacionais nós temos, mas os importados eles são mais de uma qualidade maior e geralmente de uma concentração maior também. Então, só para vocês terem uma ideia, esse produtinho aqui de 50 ml, ele vai render algo em torno de 1.000 litros aproximadamente, até um pouco mais ele acaba rendendo, tá? Bom, então você faz o que? Se você escolher a água da torneira, então você põe a água aqui dentro, coloca o desclorificante, tudo vai depender do tamanho do seu aquário. Então se você tem um aquário de 2 litros, se o produto recomendar 2 gotinhas, são 2 gotas. Se você tem um aquário, se você usa o outro desclorificante, que é 1 gota a cada 2 litros, então você coloca 1 gota. Então tudo isso você precisa conhecer qual é a sua necessidade. Bom, falando depois, outra opção, além da água da torneira, é a água mineral. Bom, qual que é a vantagem da água mineral? A água mineral, especialmente a de galão. Poxa, mas eu tenho um filtro na minha casa, aqueles filtros que ficam presos, né, que pega a água da torneira, passa por um refil com carvão ativado, entre outras coisas, e eu uso para beber. Eu quero usar no meu peixe. Não recomendo. Por quê? Porque esse filtro, primeiro que, via de regra, a gente era para trocar de 4 em 4, de 6 em 6 meses, a gente demora muito mais tempo para trocar. Mas o que acontece? Eles retiram uma concentração, se você olhar, cada filtro tem uma capacidade. E geralmente eles retiram uma concentração de cloro e entre outros detritos que não fazem mal para a gente, porém para os peixes sim. Então o cloro, quando a gente usa a água da torneira, a gente tem que tomar cuidado, até mesmo nesses tipos de filtro. Ah, mas eu gosto desse filtro, eu quero usar, não tem problema nenhum. A única coisa que você faz, pinga o desclorificante por via das dúvidas, porque é melhor você gastar uma gotinha do que você perder o seu peixinho, por causa de um cloro, ok? Outra coisa importante também, agora em épocas de escassez de água, geralmente a companhia de abastecimento, eles acabam aumentando o nível de cloro, cloramina também que é jogado na água, além de outros metais pesados também que são usados para que a água possa ser purificada, né, e ser considerada uma água potável. Então é importante que, por vezes, se for o caso, você tenha um teste de cloro, por exemplo. Tem muita gente que pega a água da torneira, coloca no copo e a água sai esbranquiçada, com cloro muito elevado. Então é uma sugestão também você ter o teste de cloro, porque você coloca a água no seu aquário, coloca o desclorificante, espera 20 minutos, pode esperar 10, 20 minutos, depende, e aí testa para ver se realmente zerou o cloro, ok? Outra opção então seria água mineral de galão mesmo. A água mineral de galão, via de regra, a água da torneira vem com pH alcalino, que é o ideal para o peixe. Porém, a água de galão, muitas vezes, pode vir com pH ácido. Então, o que é importante? Sempre ter o teste de pH. Se sua água vier ácida, você usa um alcalinizante, um produto que vai deixar a sua água mais básica, também, que é um termo de se falar alcalino, e você tem aí uma água de melhor qualidade para o seu peixe, tá? Bom, qual um outro, tanto para a água da torneira quanto para a água mineral, qual um outro produto que eu sempre recomendo? Não importa se você tem um aquarinho de 2, 1 litros, até mesmo um aquário de 600, 1.000 litros, até mesmo um lago de 10, 15, 30 mil litros. Então, esse outro produto aqui é um teste de amônia, tá? É um teste, não precisa ser exatamente dessa marca, mas é importante, aquilo lá que eu falei, que o teste ele seja preciso. Então, o que a gente faz? Você vai colocar o reagente, vai chacoalhar, segue, né, o que manda a bula, ele dá uma coloração. O que é a amônia? A amônia, basicamente, é a concentração de sujeira na água. Então, quando a gente tem
muita amônia, ela faz parte do ciclo do nitrogênio, tá? Uma hora, num outro vídeo, eu vou estar explicando o que é isso. Mas basicamente, então, a amônia, ela vai, se ela estiver em alta concentração, ela pode ser tóxica para o peixe. Então, quando a gente tem um pH um pouco mais alto e tem amônia, a amônia se torna tóxica também. Então é importante você testar a amônia, lembrando que o ideal de amônia para qualquer ambiente, para peixe de água doce, água salgada, peixe recifes também, né, corais, é sempre 0, próximo de 0, ok? Bom, então, olha só, já falamos muita coisa e só da água. Então vamos para o peixinho. Bom, o beta, então o que eu tenho que fazer basicamente? Então, geralmente quando você chega, você vai soltar o seu peixinho no aquário, então você não pode simplesmente chegar e você precisa colocar água. No caso, eu já preparei aqui, tá? Uma água mineral. Então, quando a gente vai colocar no aquário, o que a gente tem que ter em mente? A gente tem que ter em mente que é interessante, isso daí é uma dica que eu dou, a gente utilizar então umas 2, 3 pedrinhas de sal grosso. Lembrando que eu estou calculando para esse volume aqui de aquário, ok? Eu utilizo muito também esse produto, que é um tônico composto, tem de diversas marcas também. Qual a função dele? Ele é basicamente um preventivo. Então você vem, nesse caso aqui eu vou colocar uma gota só, porque a beteira é pequena, e vou pinguei a gotinha, coloco 3 pedrinhas de sal grosso e vou colocar a primeira água. Isso é quando o peixe chega, ok? Bom, aqui nesse caso, não necessariamente eu coloquei uma plantinha e tal, mas sim, sem dúvida, você pode ter uma planta, você pode ter uma decoração que sem dúvida alguma vai contribuir bastante com a qualidade, com a saúde do seu peixe. Pronto. Bom, coloquei o peixinho beta aqui. Como que a gente vai fazer para soltar? Então, nós vamos fazer uma aclimatação. Então, primeiro, eu deixo o saquinho boiando, tá? Via de regra, por quê? Para igualar temperaturas. No caso aqui é só um exemplo. Então, eu aguardaria aproximadamente 10 minutos, 15 minutos para igualar a temperatura. Igualou a temperatura, próximo passo. Eu vou abrir o saquinho, ok? E vou colocar um pouco de água dentro do saquinho. Então, o que é esse passo? A gente está começando a misturar a água que o peixe vai... Isso, via de regra, serve para todos os tipos de peixe, tá? Não só para o beta. Então, eu pego, coloco um pouco de água, você viu? Eu dobrei o saquinho como se fosse manga de camisa. Aguardo 5 minutos, repito, aguardo 5 minutos, repito. Então, eu faço isso pelo menos umas 5, 6 vezes. Depois eu venho, descarto sempre a água do saquinho fora. No caso, você pode usar também uma redinha, tá? No caso aqui, aí você solta o peixinho, né? Você acaba coando ele, né? No caso aqui ele... uma coisa importante também, não pode jogar direto na torneira, ou até mesmo no vaso, para não acontecer isso, que se o peixinho cair da rede, ele não vai embora, ok? Bom, soltamos o peixe. Uma coisa essencial que por vezes as pessoas acabam ignorando ou não tem é a tampa, tá? Essa tampa ela tem alguns milímetros de fresta que são suficientes para ele conseguir poder pegar o ar, tá, ok? O objetivo agora não é estar falando muito da criação do peixe, mas como você mantém o peixe vivo. Bom, então, alimentação. Então, alimentação nós temos diversas marcas, diversas opções. Essas são 2 opções. Nós temos outras marcas também. Poxa, mas quanto que eu devo dar de comida para o meu peixe? Geralmente, o que muitas vezes as pessoas vêm para mim e falam, olha, é só dar 5 bolinhas por dia, está excelente. Poxa, quem que vive com 5 colheres de arroz no dia? Não tem como. Com 5 garfos de arroz, não tem como. Também não se pode dar em excesso, porque é uma coisa fato, se você dá muita ração, se você coloca muita coisa, o peixe não vai comer. Se ele comer, muitas vezes ele vai excretar muito, ele vai fazer muito cocô, e aí piora a água, a água ela se degrada de uma forma muito rápida. Então, primeiramente, rações de boa qualidade. Por que uma ração custa R$3,20, um exemplo, R$3,20, e a outra custa R$16? Poxa, mas será que é só porque o lojista quer ganhar mais? Será que o que acontece? Não.
tem diferença em matéria-prima, tem diferença em digestibilidade da ração, em palatabilidade. O peixe ele também tem paladar. Então é importante, além da ração ser uma ração de boa qualidade, às vezes nós também darmos alimento vivo para os peixes, assim como artêmias, dáfinas, entre outros animaizinhos, a gente chama de alimento vivo. Além do alimento seco, que são as rações e o alimento vivo, você também pode dar artêmia, bloodworms, entre outros, que a gente chama de secos, né, ou denofinizados. Qual é a função deles? Eles vão também, quando a gente põe na água, eles dão uma hidratada, pouco, mas já é um atrativo, então muitas vezes é uma guloseima. Tanto a artêmia quanto os alimentos secos não podem ser dados com muita frequência, porque senão você acaba acostumando o animal e ele para de comer a ração para comer esses alimentos que são mais saborosos, ok? Bom, agora que a gente está entrando no inverno também, eu vou estar falando de duas coisas bem legais. Uma, que muitas vezes as pessoas elas não levam em conta, que você precisa ter o quê? Um termômetro dentro do seu aquário. Por quê? Porque apesar do beta, por vezes, ele ficar dentro de casa, ficar numa área mais quentinha, por vezes a água ela vai dar uma boa esfriada. Chegou nessa época do ano, que nem nós estamos agora em maio, entre quase comecinho de junho. Então o que acontece? Por vezes você tem uma queda da temperatura e aí o peixe, por ele ser psilotérmico, ele acaba diminuindo a imunidade, a temperatura baixa, o peixe diminui a imunidade e aí é que podem vir as doenças, ok? Então você deixa o termômetro, não precisa deixar toda hora, se você quiser deixar tudo bem. Qual a temperatura ideal? Em torno de 26, 27 graus, você consegue manter uma boa temperatura para o seu peixe, ok? Bom, então, temperatura está baixa, o que eu faço? Muitas pessoas utilizam um aquecedor, tá? Simplesmente um aquecedor, aquele que você pega, liga na tomada e ele fica ligando e ele fica esquentando sem parar. Quando está frio, você usa um aquecedor bem fraquinho, de 1 watt, 1 watt e meio, geralmente não tem problema. Você vai manter aí uma temperatura de 26, 27 graus. Porém, o problema é um dia que você sai de casa para trabalhar, ou uma viagem de 2 dias, e o que acontece? Esquenta, dá um calor fora do comum, e lá fora começa a fazer 25 graus, ou até mais. O que acontece então com o aquecedor? Ele não para de aquecer se ele estiver na tomada. Ele vai ligando, ele vai esquentando, esquentando, e por vezes seu peixe acaba morrendo. Então, qual é a sugestão? Então, hoje em dia nós temos pequenos termostatos, esse é um exemplo, onde você pode estar colocando ele no seu aquário, lembrando que todo termostato ele tem um nível mínimo de água. Essa beteira, por si só, ela vai praticamente encobrir ele. Então, se eu manter o nível sempre no limite, você consegue sim ter um termostato. Poxa, mas o meu termostato com aquecedor, perdão, esqueci de falar, se o meu termostato com aquecedor, o termostato por si só não resolve, tá? Ele é de 25, um exemplo, 25 watts, e meu aquário tem 3 litros. A princípio não tem problema, porque se ele for de boa qualidade, ele vai o quê? Ele vai esquentar o seu aquário e ele tem um termostato aqui dentro que ele sabe, você vai programar, né? Você escolhe a temperatura, 27 graus aproximadamente. A hora que chegar em 27 graus ele desliga. Não importa se é um aquário de 3 ou de 20 litros, ele tem esse sistema. A única desvantagem é que num aquário pequeno é importante que seja um termostato protegido. Por quê? Porque ele vai esquentar bastante. E pelo aquário ser muito pequenininho, pode acontecer do peixe encostar e acabar se queimando, tá? Mas via de regra não tem problema. É importante também saber que o termostato, a hora que você vai limpar o aquário, fazer alguma coisa, pelo menos 15, 20 minutos antes você tem que desligar da tomada, esperar ele esfriar completamente para depois poder tirar ele do aquário. E quando for colocar no aquário ele não pode estar quente, porque senão ele acaba trincando também, ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a manutenção. Então, como deve ser a limpeza, o que eu devo fazer? Bom, basicamente, então, a gente recomenda para você, os nossos clientes aqui da Aquarius Hobby, para você fazer uma manutenção no seu aquário a cada 7 dias, aproximadamente. Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Tudo vai depender de onde você mora, se pega muita claridade, a quantidade de ração que você joga, a qualidade da ração também. Via de regra, 7 dias. Poxa, mas como é que eu faço? Então, eu jogo toda a água fora? Qual é a forma de fazer corretamente? Tá? Então, primeiramente,
não se pode usar nenhum produto químico na água, ou seja, sabão, desinfetante, água sanitária, amaciante, sabão em pedra, entre outros, ok? Não pode. Somente água. E os produtos que a gente, no caso, os instrumentos, então, né, uma buchinha e uma escovinha, só para o aquário. Não só a buchinha e a escova, mas tudo. Se você tiver um balde, se você tiver um recipiente, tudo só do aquário. Não pode ter contato com mais nada, ok? É bom até se for o caso, muitas vezes é uma casa pequena, apartamento, fica tudo na despensa. Põe dentro de um Tupperware, de uma caixinha maior, fecha e deixa guardado. Para evitar também algum aerosol ou alguma coisa assim entrar em contato com esses equipamentos. Por quê? Uma gota de qualquer tipo de produto químico pode fazer mal, sem dúvida alguma, para o peixe. Bom, então como que a gente faz, no caso, a limpeza do aquário? Então a gente vai fazer uma troca parcial. Nunca se troca totalmente a água, tá? Se você fizer a cada 15 dias, você vai ter, é ciente que você sempre vai estar mantendo uma qualidade da água. Então você nunca vai precisar fazer essa troca total. Agora, se acontecer algum problema, demorar vários dias, não conseguir, então não é recomendado, mas pode ser feita uma troca total. Bom, então o que a gente faz basicamente? Então eu tiro, no caso, a tampa, né? Bom, esqueci de falar. Quantidade da ração para a gente estar alimentando o peixe, tá? Eu abordei, eu falei um pouquinho antes. Pode ser aí aproximadamente o que a gente observa, via de regra, de 5 a 10 bolinhas de manhã e de 5 a 10 bolinhas no final do dia, tá? Como assim? Joga 5 bolinhas, as rações geralmente elas são granuladas, bolinha, fica fácil da gente saber. Então você joga 5 bolinhas aqui, espera o peixe comer. Ele comeu 5, joga mais umas 3. Comeu? Joga mais umas 2, mais umas 3, mas para por aí também, não precisa dar demais também, porque senão o peixe ele pode acabar sujando todo o seu aquário. Bom, passou uma semana, estou conseguindo cuidar bem do meu peixe, quero fazer a troca. Então o que a gente faz? Então você vai ter um recipiente separado para a gente armazenar o peixe durante a limpeza. Então, no caso aqui eu vou tirar o termômetro, né? Se eu tivesse com termostato eu já teria tirado também. Eu vou fazer então de que forma? Então você pode, com o peixe aqui dentro do aquário mesmo, você pode virar. E você vai o quê? Você vai tirar aproximadamente metade da água do seu aquário. A metade de cima. Porque quando aqui estiver sujo, cascalho, ou só o fundo do aquário, você vai ver que a sujeira grossa vai ficar aqui embaixo. Aí eu venho com a redinha, ok? E pego o meu peixe. Bom, tirei o peixe do aquário, vou numa pia, né, num tanque, e lavo só com água da torneira e mais nada. De que forma? Como se fosse você vai lavar um arroz, você vai lavar o feijão. Então enche de água e vai mexendo. Encheu bem, fecha, joga aquela água fora, retira o máximo possível de água, lava de novo, lava de novo. Muitas vezes os vidros vão estar sujos. Então o que a gente usa? Escova e bucha. Então você pode usar uma escovinha para limpar os detalhes do seu aquário. Se o aquário for maior também, você pode usar a bucha para limpar as partes de fora, limpar a tampa. Bom, você fez isso umas 3, 4 vezes. Encheu, mexeu, jogou fora. A água, você já está enchendo, a água está ficando cristalina. Então se você usa a água da torneira, enche até a metade. Ok? Encheu até a metade? Poxa, mas eu vou colocar a mesma quantidade que se o aquário estivesse cheio? Sim, pode pôr. Então, se o desclorificante for 1 gota para 1 litro, né, e sua beteira for de 1 litro, você põe 1 gota. Coloca 1 gota também de tônico composto e a sugestão também é colocar umas 2, 3 pedrinhas de sal grosso. Qual que é a função do sal grosso? Basicamente, tudo isso que a gente está fazendo gera estresse no peixe. E o sal grosso, ele possui uma ação que ele aumenta um pouquinho a densidade da água e diminui a chance do peixe perder líquido para o meio. Aí envolve alguns fenômenos, alguns hormônios, como o cortisol, ok? Bom, então, já fiz a limpeza, tudo, coloquei metade da água nova. Se eu não uso água da torneira, então vai sobrar um pouquinho de água da torneira no seu cascalho. Claro que a gente não vai conseguir esgotar tudo, não tem problema nenhum. Pode colocar água mineral. Colocou água mineral, então, até a metade, colocou o desclorificante, se for a água de filtro, ou colocou o tônico composto e o sal, o que você vai fazer? Você vem e devolve, tá, metade da água antiga com o seu peixe.
Porque nunca é bom a gente fazer a troca de 100%, porque se você troca toda vez água 100%, o organismo do peixe ele vai ter que toda hora, toda semana estar se adaptando muito. Então a sugestão é você, se você tiver um aquário pequeno e precisar fazer troca d'água toda semana, 50%. Tem outras opções também que a gente pode fazer de trocar a água a cada 15 dias em aquários maiores e até mesmo colocar um filtro externo que vai colaborar muito para manter a qualidade da água. Isso é válido também, porém em aquários um pouco maiores. Bom, outra coisa também, um detalhe que a gente pode fazer com o beta é 10 minutos, 15, 20 minutos por dia. Se você tiver 2 peixes, betas, machos, coloque um na frente do outro, tá? Qual que é a vantagem? Quando você põe, claro, cada um em um aquário, se você colocar os 2 juntos, eles brigam. Ele é conhecido também como um peixe de briga. Por quê? Quando a gente põe um do lado do outro, eles se encaram e ficam se exibindo, eles ficam se mostrando. Então isso daí é uma forma de diminuir o estresse, por eles viverem muito sozinhos. Se você não tiver outro peixe macho, põe um espelho lá, meia hora por dia, 20 minutos por dia. Isso vai contribuir bastante, ok? Bom, basicamente então, esse é o cuidado do beta. Espero poder ter colaborado aí, ajudar a todas as pessoas que estão iniciando no hobby também. Muito obrigado.